Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, fim da tarde do domingo, desde o ano 2016, para, durante 30 minutos, refletirmos assuntos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana. Há quase um ano, o programa Luz da Vida se debruça sobre os salmos na nossa vida. O conteúdo dessa fase do programa é o livro de oração por excelência dos judeus, o livro de oração por excelência de Jesus, o livro de oração por excelência da igreja primitiva, da igreja de todas as épocas, o livro dos Salmos. Versículo por versículo com os padres da igreja, proposta ambiciosa, e já demos os primeiros passos. Já comentamos o Salmo 1, versículo por versículo, todo com os padres da igreja. Salmo 2, Salmo 3 e já estamos no Salmo de número 4. No último programa, nós paramos comentando o versículo 5, um versículo muito interessante. Irai-vos, mas não pequeis. Existe uma ira boa. Texto que foi citado literalmente, encontra-se citado literalmente no livro, na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis. Agora vamos ao versículo 6, com a palavra, ele que é o autor do Salmo de número 4, o rei Davi. Ofereceis sacrifícios justos e esperai no Senhor. Sacrifícios justos. O que significa isso? Na tradução da Bíblia Ave Maria, temos a seguinte tradução: oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. É a mesma coisa. O justo perante Deus é aquele que faz o que agrada a Deus. É o sincero, é o sinecera, sincera, é a etimologia da palavra sincero. As imagens feitas pelos romanos, as esculturas que não tinham cera, eram chamadas perfeitas porque não precisavam de retoque, sinecera, sem cera. Já aquelas outras imagens que precisavam de retoque, colocavam cera no lugar daquelas partes imperfeitas, eram imagens que não tinham muito valor, nem artístico, muito menos financeiro, porque eram imagens retocadas. Pois bem, o sincero diante de Deus é o que tem um coração puro. Uma das bem-aventuranças de nosso Senhor foi essa: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. O puro é o que não tem retoque. O puro é aquele em quem não se encontra o vestígio da imperfeição, da duplicidade, do fingimento, da hipocrisia e por aí vai. Eu escolhi na patrística, já que não podemos dedicar muitos programas a um determinado versículo, mas eu escolhi Santo Agostinho e São João Crisóstomo para comentar esse versículo. Repito, ofereceis sacrifícios justos e esperai no Senhor. Vamos então à enorme autoridade do bispo de Hipona, Santo Agostinho. Ofereceis sacrifícios justos e esperai no Senhor. A mesma coisa encontra-se em outro salmo. Sacrifício a Deus é o espírito contrito. Não é absurdo considerar aqui sacrifícios justos os efetuados através da penitência. Que é de mais justo do que aborrecer antes os próprios pecados do que os alheios e, castigando-se a si mesmo, sacrificar-se a Deus? Ou sacrifícios justos seriam as obras justas depois da penitência. Pois o diapsalma intercalado talvez insinue com justeza a passagem de uma vida velha a uma vida nova, de tal maneira que, extinto ou enfraquecido pela penitência, o velho homem se ofereça a Deus um sacrifício de justiça segundo a regeneração do homem novo, quando a própria alma, já purificada a si mesma, se oferta e coloca sobre o altar da fé, para ser consumida pelo fogo divino, o Espírito Santo. O sentido seria, então, ofereceis sacrifícios justos
e esperai no Senhor, isto é, vivei com retidão, e esperai o dom do Espírito Santo, a fim de que a verdade, na qual acreditastes, vos ilumine. É misericórdia que eu quero e não sacrifícios. Mas vejam que essa frase não contradiz essa outra. O que significa dizer é misericórdia que eu quero e não o sacrifício, já que aqui no Salmo 4, versículo 6, ofereceis sacrifícios. Afinal de contas, Deus quer ou não quer o sacrifício? Oséias 6,6. É misericórdia que eu quero e não esse sacrifício hipócrita de vocês, que oprimem o pobre, que massacram o pequeno, que são cruéis com o indigente, que não dão ao outro aquilo que é seu. Ou seja, eu não quero que vocês, fazendo isso, venham aqui na minha casa oferecer de forma hipócrita, porque tentando me agradar aqui com as oferendas de vocês, vocês me ofendem lá fora, me agridem na pessoa do fraco, do pequeno, do indigente, do pobrezinho. Entenderam? É preciso situar a frase que, aliás, foi citada por Jesus. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Ora, se você coloca Oséias 6,6 no contexto em que ela foi redigida, leia, por favor, todo o capítulo 6 de Oséias. Se puder, leia também o capítulo 5 e depois o capítulo 4. Minha sugestão, leia o livro do profeta todo, porque aí você vai contextualizar essa afirmação que está inserida num contexto de denúncias das injustiças sociais, das maldades que o povo de Israel, a começar dos seus líderes, do rei, da corte, etc., vinham fazendo contra o pequeno, contra o pobre, e depois iam para o templo de forma cínica e hipócrita. Então é misericórdia que eu quero, isto é, o sacrifício enquanto tal, já que foi instituído por Deus. Ele não é um mal, se torna um mal na intenção hipócrita de quem o realiza, dentro do templo com um espetáculo intocável, impecável, bonito, aparentemente piedoso, e fora do templo, a prática da injustiça dessas mesmas pessoas que vieram ao templo oferecer o sacrifício. E aqui vejam a perfeição do versículo 6. Ofereceis sacrifícios justos. Outra tradução, vejam a tradução da Bíblia, a tradução da CNBB, diz, oferecei um sacrifício justo. Foi essa que apareceu aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Já a Bíblia Ave Maria traduz, oferecei vossos sacrifícios com sinceridade. O que é a mesma coisa. O sincero diante de Deus é aquele que procura traduzir no culto aquilo que verdadeiramente se encontra, existe, se revela, está guardado dentro do seu coração. A retidão leva a pessoa a agir fora do templo, como no templo. Aquilo que ela celebra, ela procura viver na vida. E a vida sincera dela, ela leva para o templo. Isso é sacrifício justo. Próximo texto. Agora São João Crisóstomo. Buscai a justiça, fazei dons de justiça. Esse é o maior dom de Deus, um sacrifício agradável, uma oferta de grande significado, que não sacrifica ovelhas ou filhos, mas faz aquilo que é justo. Esse sacrifício não exige dinheiro, nem espada, altar ou fogo. Ele não se dissolve na fumaça, nas cinzas ou no odor. Apenas a intenção do oferente é suficiente. A pobreza não é um impedimento. A indigência não é um problema. Nem o espaço ou algo desse tipo. Quem de vós seria abandonado sentindo medo se tiverdes Deus como aliado? Ninguém. Esta não é uma virtude de pouca importância. Ter confiança nele e crer nele, mas com a justiça,
Ele busca em nós também essa virtude, crer e esperar nele, e não confiar nas coisas desta vida, afastando-nos delas e concentrando-nos nele. As coisas da vida presente são como os sonhos e as sombras. O que elas produzem não tem consistência. Ao mesmo tempo, aparecem e desaparecem. Ademais, elas causam terríveis preocupações. Mas a esperança em Deus é imortal, imutável, inamovível. Não é sujeita a mudanças, permanece firme e constante e torna intocáveis aqueles que a professam com plena diligência e com a justa disposição da alma. São João Crisóstomo endossando aquilo que o seu colega, irmão no episcopado, Santo Agostinho, acabou de falar e foi citado e comentado. A ideia de que o sacrifício que nós devemos apresentar a Deus deve traduzir a sinceridade, a pureza do nosso coração. Provo isso também meu sacrifício é minha alma penitente, diz o rei Davi, o mesmo autor desse salmo, no Salmo 50. Fazei em mim uma obra nova, um coração puro, aspergi-me, serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Um coração contrito e humilhado, ó meu Deus, não rejeitais. Aqui está o sacrifício que agrada a Deus. O autor, Davi, que cometeu terríveis pecados, foi denunciado, foi desmascarado, mas com humildade apresenta o sacrifício do seu coração dolorido. Ele está sinceramente arrependido. O que ele oferece é a sua dor por ter pecado. Reconhece sua miséria, implora e aguarda o perdão de Deus. Aqui está o sacrifício justo. Aqui está o sacrifício com sinceridade. A retidão do coração. Está terminando esse bloco, não saia daí. No segundo, continuaremos a interpretação com os padres da Igreja do Salmo de número 4. Até mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, debruçando-se sobre a leitura e interpretação, versículo por versículo, com os padres da Igreja do Salmo de número 4. No primeiro bloco, terminamos de ler e explicar o versículo 6. Ofereceis sacrifícios justos, diz o texto, e esperai no Senhor. Com as duas belíssimas interpretações, a primeira de Santo Agostinho e a segunda de São João Crisóstomo. Agora nós vamos ao versículo 7, com a palavra, o autor do Salmo, o rei Davi. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Nós convivemos com pessoas que sempre estão a nos interrogar. Algumas com boa fé, com boa intenção, porque querem aprender. Estão à procura de respostas. O contexto e muitas vezes a expressão, a forma como se apresenta um problema para nós, uma questão sobre Deus, sobre o mundo, sobre a nossa fé, a gente percebe, é uma pessoa bem intencionada. É uma pessoa que quer realmente respostas, não quer briga, não quer ironizar, não quer debochar. Mas outros não. Tanto num caso como no outro, o cristão já tem a resposta. Reparem que esse versículo tem uma pergunta e, de certa forma, a resposta vem logo em seguida. Pergunta: quem nos fará ver a felicidade? Dizem muitos. Resposta: fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. É verdade também que a segunda parte pode significar: Senhor, me ilumine para que eu dê a resposta certa à pessoa. Mas o simples fato de você pedir já a luz divina supõe que você crê em Deus, que habita em luz inacessível. De qualquer forma, vamos à primeira interpretação dada por Santo Agostinho
a esse versículo. Muitos dizem: quem nos dará a felicidade? Tal palavra, tal interrogação, é de todos os dias da parte dos astutos e maus? Ou é dos desejosos da paz e tranquilidade da vida no século, que não as encontram por causa da perversidade do gênero humano? Em sua cegueira, ousam acusar a ordem do universo, enquanto, envolvidos no que merecem, julgam os tempos atuais piores do que os passados. Ou é dos ainda hesitantes ou desesperados em relação à vida futura, a nós prometida, que dizem muitas vezes: quem sabe se é verdade? Ou quem voltou dos infernos para contar essas coisas? Os homens, certamente muito numerosos, que andam à busca de bens temporais, apenas souberam dizer: quem nos fará ver a felicidade? Porque não sabem ver os bens verdadeiros e certos dentro de si mesmos. A alma, entregue aos prazeres temporais, arde de desejos insaciáveis e, dissipada em inúmeros e atribulados pensamentos, acha-se impedida de ver o bem em sua simplicidade. Hoje as pessoas estão mais sedentas do que nunca da verdade, do sentido da vida, da razão de sua existência. Elas andam à procura de respostas. Isso é um dado inquestionável. Prova isso também a grande quantidade de pessoas que, por falta de catequese, de evangelização, do anúncio explícito da palavra de Deus, vão a fontes, digamos, poluídas. Fontes que não são genuínas, fontes que não são cristalinas, fontes que não são Cristo Jesus, que é fonte de água viva. E o salmista aqui, de certa forma, traduz essa sede que às vezes se traduz pelas pessoas, nas pessoas, como uma provocação, ou como simplesmente uma inquietação da alma, um desejo tremendo de buscar respostas. Quem lembra qual foi a autoridade que fez uma pergunta a Jesus, que é uma pergunta existencial tremenda: o que é a verdade? Pôncio Pilatos. O que é a verdade? Jesus não respondeu. A dureza do coração daquele homem, que daqui a pouco vai lavar as mãos e dizer: eu não tenho absolutamente nada a ver com esse homem. E aí Jesus é entregue aos judeus para ser supliciado, para morrer e morte de cruz. Agora vamos para outro padre da igreja, outro doutor da igreja, que faz uma pontuação sobre esse versículo 7º. É São Beda, o Venerável. Esta é a imagem de Deus para a qual fomos criados no primeiro homem, isto é, para sermos santos eternamente, participando da santidade de Deus. De onde diz o salmista: fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Mas, porque o homem, pecando, perdeu essa luz da face divina, Deus quis assumir a aparência humana, nascendo na carne, para ensinar-nos que devemos renascer do Espírito. Quis aparecer sem pecado, com um aspecto de pecador, para libertar-nos de todo o pecado e reformar em nós a glória da sua imagem. Fazei brilhar, Senhor, brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Agora, uma pergunta: qual o episódio da vida pública de Jesus em que essa frase se cumpriu literalmente? Não na vida dos 12 apóstolos, mas somente 3. Pedro, Tiago e João, escolhidos por nosso Senhor para subir com ele a montanha. A transfiguração. E o que foi que aconteceu com o corpo do Senhor na transfiguração? Ele ficou refulgente?
o brilho mais intenso do que o sol, Jesus se manifestou em toda a sua glória. Atenção, o versículo 7º, na segunda parte, diz o quê? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pedro, Tiago e João experimentaram isso literalmente. É óbvio que para nós, para os outros 9 que ficaram lá embaixo, não subiram ao monte, e para todos nós que não tivemos o privilégio de subir a montanha com Pedro, Tiago e João, enxergamos o brilho de Cristo em nós pela fé. Em vossa luz, contemplamos a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Já pela fé, nós contemplamos o brilho da face do Senhor sobre nós. Esse brilho, que somente a fé, por enquanto, enxerga confusamente, para usarmos a expressão do apóstolo Paulo, na 1 aos Coríntios, capítulo 13, um dia nós o veremos como ele é. Nós contemplaremos face a face. O fulgor que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Assim, já nesta vida, quando dizemos, fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face, eu sou a luz do mundo, refugie, Senhor, no nosso coração, coloca, Senhor, o brilho de vossa face na nossa alma, consolidando a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, animando a nossa caridade, para vivermos na vossa presença, vós que dissestes, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. O cristão, portanto, quando lê esse versículo, ele diz, fazei brilhar, Senhor, a luz da vossa face, fazei brilhar, Senhor Jesus. Vós que vos transfigurastes diante de Pedro, Tiago e João, entre Moisés e Elias. Vós que vencestes a morte, triunfando ao terceiro dia, ressuscitado, vós que subistes ao céu, vós que estáis sentado à direita do Pai, habitando em luz inacessível, refugie pela força do vosso Espírito a vossa luz em nós, e nós seremos salvos. E não mergulharemos nas trevas, nem elas nos dominarão. Aquele que está na luz, as trevas não podem alcançá-lo. É precisamente isto, viver na luz do Senhor, é refugir com Ele, ressuscitado por uma vida nova. Está terminando o nosso programa semanal. Chegamos ao versículo 7. Recordo a você que esse salmo tem 9 versículos. No programa seguinte, nós vamos terminar o salmo de número 4, para deixar para a posteridade esses programas mastigando com os padres da igreja cada palavra, cada expressão, cada frase, cada versículo dessa riqueza que estamos já a nos aprofundar nela. Deus seja louvado por você estar conosco. Deus seja glorificado pela luz de Cristo que, oxalá, esteja refugindo, prorrompendo de forma abundante e incomensurável na sua vida. Fazei, Senhor, brilhar sobre nós a luz da vossa face. Que sua família brilhe em Cristo, o brilho da fé, da esperança e da caridade. Até o próximo domingo, se Deus quiser, concluindo o estudo do Salmo de número 4. Uma feliz semana. Domingo que vem, desejo vê-lo aqui conosco. Até breve.